Oi! Beijinho no ombro da Leide, hoje platinada. Eu vim trazer mais uma historinha de amor, uma história de fé, uma história de esperança, uma história que aconteceu comigo, assim como o outro vídeo que eu fiz. Uma história que aconteceu comigo e que me dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. Me dá a certeza de que tá tudo bem, de que por mesmo que você esteja passando um perrengue como eu tô passando, enquanto quantas de nós estão passando pela mesma situação, pode não ser um câncer, mas pode ser uma outra doença igualmente difícil, ou problemas financeiros, problemas com a família, né? Então, assim, eu costumo falar que a gente precisa ter muita empatia pelo próximo, porque a gente não sabe o que tá acontecendo na vida da pessoa e eu te garanto que tá todo mundo com o seu sapato apertado, sabe? Então, empatia, antes de julgar, antes de falar mal, empatia, porque pode ser que essa pessoa, sabe, esteja passando por um dia difícil. Bom, a história de hoje, que é a minha historinha de amor e de fé e de esperança nessa época de Natal, Ano Novo, aconteceu comigo no meu início de carreira. Né? Então, eu trabalhava numa empresa, era início de carreira, e nessa época, gente, eu vendia o almoço para comer a janta, né? Quantas vezes eu não voltei para casa, ou eu ia pro escritório a pé, ou eu voltava a pé, não tinha dinheiro do ônibus, que na época era R$1,50, tá? Isso mostra o quanto que a Leide é velha. Eu sei, essa carinha de menina, mas a Leide é velha, né? A Leide tem 43 anos. Então, nessa época, meu começo de carreira, né, às vezes eu não tinha R$1,50 para pagar o ônibus. Então, eu ia a pé, né? Com a minha sombrinha, estava chovendo, eu ia a pé, enfim. Bom, então era uma fase, né, mais de dinheirinho, né, bem contadinho. O que aconteceu? Eu trabalhava, né? Eu era assistente júnior, na época, mas, né, eu era assistente de marketing júnior, maravilha. Bem comecinho de carreira, mas eu trabalhava numa empresa de tecnologia, então eu trabalhava com muitos engenheiros, tinha um time comercial muito grande e só de homens. Então eu era a única, né, e eu ainda, menina na época, eu devia ter 21 para 22 anos, então imagina, eu era a mascotinha da turma, né? Então quando saía para almoçar, a gente saía, né, a gente sempre ia nos restaurantes próximos, né, a gente tinha o ticket de refeição. Claro, gente, já cansei de vender ticket de refeição. Você também já vendeu, né? Não, gente, sucesso absoluto. Naquele mês do perrengue, o mês do perrengue que você não tem dinheiro para pagar as contas, socorro. Só vendeu o ticket de refeição, né? Do tipo, faz jejum, né? Do tipo, leva a marmita de casa, faz jejum, marmita de casa, tá tudo certo. Bom, mas, né, nessa época, graças a Deus, eu tava só indo e voltando a pé do trabalho. Mas, né, o almoço tava lá com o ticket da empresa. E aí eu saía para almoçar com eles, né? E na volta a gente passava sempre para tomar um cafezinho. E passava para tomar um cafezinho na Copenhagen, né? E sempre era um dos meninos lá, o pessoal do comercial, que pagava para tudo. Ah, hoje eu faço café de todo mundo. Que também, gente, nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Então o cafezinho na época era uns 50, R$2 no máximo, né? Mesmo sendo Copenhagen, né? Para quem já tomou o café da Copenhagen, o café da Copenhagen vem o café, e você pode escolher se você ganha uma bolachinha, acho que tamanho de um formato de estrela, ou se você ganha um canudo da Copenhagen, que é um canudinho de waffle e a ponta dele é como se tivesse molhado assim no chocolate. Eles inclusive vendem essa caixa, tá? Ó, eu fazendo Copenhagen, me patrocina, ó, tô fazendo propaganda para vocês. Aí eles têm essa caixa que você molha assim e eles vendem. Mas, se você toma o café na Copenhagen, você pode escolher para ganhar esse canudinho, que é o amor da minha vida. Eu sou apaixonada pelo canudo da Copenhagen. Molhadinho assim no chocolate, apaixonada. Quer deixar a japa, a Leide feliz, me dá um negócio desse. Bom, aí o que aconteceu? Nesse dia, eu fui almoçar com meu irmão, o Renato, maravilhoso, que vira e mexe, eu posto dele aqui. Eu fui almoçar com ele e eu fui de ônibus. E eu fui encontrar com ele e na volta... Ele trabalhava em uma ponta da Brigadeiro Luiz Antônio, ali perto da Paulista, e eu trabalhava na outra ponta. Então, o que eu fiz? Eu peguei o ônibus, né, com o dinheiro que eu tinha, eu peguei o ônibus e fui até encontrar com ele e voltei, certo? Beleza? Beleza. Na carteira, me sobrou R$1, que era o dinheiro que eu tinha.
né? Mas tá tudo bem, né? Já tinha ido almoçar e voltar com o meu irmão, né? De ônibus, sucesso absoluto. Mas, na ida, bem na frente ali do ponto, que tem um extra, bem na frente do ponto do ônibus, tinha um senhor vendendo charge, chocolate, tudo por R$1. Então, na ida, eu olhei e falei, na volta, depois do almoço, a hora que eu descer do ônibus aqui, eu vou fazer o quê? Vou comprar um chocolate. E fui com essa coisa na cabeça. Vamos comprar um chocolate. Amados, almocei e voltei. Na volta, tinha um senhor cego no ônibus. E ele entrou pedindo esmola. Naquele momento, era uma moeda de R$1 que eu tinha na mão. Eu tava com a moeda na mão. Porque eu ia descer do ônibus e ia comprar o charge, delícia. O que aconteceu? Naquele momento, eu fiquei em um dilema entre a minha vontade de comer chocolate e a minha vontade de ajudar aquele senhor. E eu fiquei naquele... Sabe quando... Vocês assistiram um Ghost? Na hora que a cartomante não quer entregar o cheque, foi tipo aquilo. Aí eu fiquei assim... Mas eu falei... Haverão outros dias para comer chocolate, né? Graças a Deus, obrigada, senhor, eu enxergo. Meus olhos são perfeitos. Então, eu peguei e coloquei esse R$1 dentro da bolsinha do moço. Beleza. Desci. Olhei para o tio com a banquinha do charge, falei, pensei comigo, não vai ser hoje, mas tudo bem, não preciso, é ótimo, tô de regime mesmo, não preciso comer chocolate hoje. E vou pro escritório. Quando eu chego no escritório, eu não tinha ido almoçar com os meninos, né, como eu sempre fazia. Pensa que eram uns 10, 15 meninos assim, tudo homão grandão, comercial, engenheiro e tal, e eu era a única mascotinha no meio deles. Não tinha ido. Quando eu chego na minha mesa, eu comecei a chorar, loucamente, porque tinha um guardanapo branco, assim, enrolado assim, sabe? Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, quando eu abri, tinham pelo menos uns 10 canudos da Copenhague, do chocolate, que eu sou apaixonada. Uns 10. E por quê? Porque alguém lembrou, a Japa não veio almoçar com a gente, mas ela é louca por esse canudo, porque eu ficava pedindo pra eles. Quando a gente ia tomar café, eu tomava o meu café e comia meu canudo. E falava, se vocês não quiserem o chocolate, dá pra mim. Pede o canudinho e dá pra mim. Todo mundo aquele dia lembrou que eu não tinha ido almoçar com eles, mas que eu gostava do canudinho. E todos pegaram o canudinho e levaram pra Japa. Então, eu abri mão daquele R$1 para aquele senhor cego. Mas quando eu cheguei, tinham mais de 10 canudinhos da Copenhagen, que é muito mais gostoso do que um charge, que é muito mais gostoso que o coquetel de chocolate, que eu amo aquilo de paixão. Eu comecei a chorar. Por quê? Porque isso para mim mostra muito claro que Deus existe, ou como você quiser chamar, o universo, as forças, mas que elas existem e que elas estão aí pra gente, pra nos ajudar. Então a gente nunca tá sozinho. Graças a Deus que eu dei R$1, né? Imagina se eu não tivesse dado, eu teria chorado de... Como eu sou uma pessoa egoísta. Mas moral da história, meus queridos, a gente não tá sozinho. E eu aposto que isso que aconteceu comigo já aconteceu com vocês em outras situações. É só a gente prestar atenção. É só a gente estar aberto que a gente vai começar a entender que coincidências começam a acontecer de forma tão fluida, né? Então, assim, se abram para tudo aquilo que é bom. Se você tá hoje triste, com mágoa de alguém, brigou com alguém, esquece, perdoa, passa por cima. Abra o teu coração para tudo aquilo que é bom. Enche teu coração de amor. Enche teu coração de amor e abre ele para tudo aquilo que é bom. Eu te garanto que coisas mágicas vão começar a acontecer na sua vida. Assim como a cura, ok? Acredite nela. Beijo da Lady.